A paz seja convosco, amém? Hoje eu vou falar para vocês sobre como Deus disciplina os seus filhos. Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 7. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalhe do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-os como disciplina. Deus trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? O termo disciplina, ela vem do latim. É uma ação de instruir, educação, ciência, ordem, princípio moral. Ensina a educação de um discípulo que recebia de um mestre, a uma obediência às regras e aos superiores. Em Provérbios 29:15 diz: a vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. A vara em hebraico se fala shebet, significa guiar, orientar, até caminhar juntos. O nosso Deus que nos ama e que nos vê como filhos e filhas no Senhor, Ele nos ama ao ponto de não nos deixar como nós nos chegamos a Ele totalmente sujos, cheio de pecados, ainda que Ele lance todo o nosso pecado no mar do esquecimento. A gente sabe que fica vestígio, a gente sabe que a gente cresce com manias, com costumes que algumas vezes não agradam ao Senhor. E na disciplina do Senhor, Ele vai nos ensinando passo a passo de chegar até Ele em obediência. E a principal obediência é ouvir a sua voz. Amém? Em Lucas 6, no capítulo 6, no versículo 46, 6:46, diz assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Jesus, ele não está falando que a obediência nos fará ser salvo, mas a salvação que nos faz reconhecer o Senhor exige de mim e de você uma conduta de obediência. Então, porque a gente diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu faço, isso é o próprio Cristo nos chamando a atenção, disciplinando os seus filhos a ter uma conduta de obediência. Nesse sermão, está sendo construído duas casas. Uma casa inabalável e a outra uma casa abalável. No versículo 48 de Lucas 6 diz: é como um homem que ao construir uma casa cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Qual a lição que a gente aprende com esses versículos? Primeiro, os dois tinham uma mesma missão: edificar a casa. Segundo, os dois estavam diante de uma mesma adversidade. Iria uma chuva forte que traria uma enchente e bateria contra aquela construção. E qual foi o resultado de cada um? Não foi determinado nem pela missão e nem pela advertência em comum, mas foi determinado pela maneira como decidiram construir a sua casa. Como você tem construído a sua vida cristã? Como você tem construído a sua vida cristã
diante de Deus, diante da igreja? Você tem vivido de aparências ou você tem vivido realmente em obediência? Quem está tentando viver uma vida cristã sem prestar atenção de como Jesus ensinava, sem a disposição de praticar, está construindo o cristianismo com prazo de validade. É uma casa que vai desabar a qualquer momento. Então, se você não tem construído uma vida cristã baseada nos ensinamentos de Cristo, a sua vida cristã está com um prazo de validade. Porque se ela está sendo construída somente no seu emocional, somente no oba-oba, somente na religiosidade, nas aparências, uma hora ela vai desabar. Efésios capítulo 2, no versículo 9 e 10, diz assim: não por obras para que ninguém se glorie. Vamos ler a partir do versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Paulo está nos ensinando que não fomos salvos pelas obras, mas para as obras. Ele exige de nós uma conduta que um dia seremos julgados. Capítulo 5, no versículo 10, diz assim, 2 Coríntios 5, versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Esse julgamento não está relacionado em ajudar ou não o necessitado, mas está relacionado a Cristo, que mandou estender a mão ao necessitado. Isso é um exemplo. Então não é as coisas que eu acho que é o certo a fazer, e muitas vezes é o certo a fazer, mas qual é a minha motivação? É obedecer a Cristo ou viver de aparência? É fazer aquilo que Cristo quer que eu faça, que é ajudar o necessitado, aos viúvos, aos órfãos, a tudo aquilo que ele tem ensinado, ou eu quero só ter uma aparência de cristã perante a igreja, perante a sociedade? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. Reconhecer Cristo como nosso Senhor nos faz entrar pela fé gratuitamente na salvação. Mas andar de acordo com aquilo que Ele nos falou, nos faz permanecer e preservar aquilo que gratuitamente pela fé recebemos, que é a salvação. João 15, no versículo 5, João 15, 5, diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós não podemos fazer nada se Cristo não estiver na direção. Se Ele não estiver na direção, se não for segundo os seus ensinamentos. Quais são os ensinamentos que Cristo tem nos dado? Vai lá para o Sermão do Monte. Jesus nos ensinou uma ótima oração que é do Pai Nosso. Ele diz para nós, Ele nos ensina a orar. A gente diz: livra-nos, Senhor, da tentação. Livra-nos, Senhor, do mal. Não nos deixe cair em tentação. Ele sabia da nossa fraqueza. Ele nos conhecia muito bem porque ele viveu na nossa pele toda essa emoção. E ele mostrou para nós que a gente é capaz sim de vencer e de obedecer. Nós precisamos de uma postura diante de Deus em obediência, reconhecendo toda a sua plenitude. Você quer um exemplo melhor? Zaqueu, um publicano, cobrador de impostos. Quando ele reconhece Jesus como seu Salvador e ele vê a importância que ele era para Deus, ele se constrange, ele se despe de toda a corrupção. Ele quer ajeitar a sua vida imediatamente. Ele escuta as pessoas falando dele, como que Jesus pode entrar na casa e dormir e ceiar na casa deste homem pecador. E ele vê alguém que acreditou nele, sem conhecê-lo, ou melhor, ele achava que não conhecia, mas Jesus o chamou pelo nome e disse: Zaqueu, hoje eu vou pousar na tua casa.
E é assim que Deus faz conosco, Ele nos chama. Precisamos ter uma postura diante de Cristo. Precisamos seguir os ensinamentos dele. Tiago, capítulo 1, versículo 21 ao 22 diz: Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Não se engane, queridos. A salvação é de graça, a graça está sobre a sua vida. Mas nós precisamos sim ter uma conduta cristã. Não podemos viver na escuridão para sempre. Não podemos enganar as pessoas achando eu sou cristã, eu creio em Cristo, eu creio em Deus. Deus, Ele é amor e Ele é amor. Talvez o significado do amor que você esteja distorcendo. O amor de Deus, esse Deus de amor, é o que Cristo fez por nós na cruz. Ele morreu por nós para voltarmos a ter essa presença gloriosa de Deus na nossa vida. E o que podemos fazer por Ele? Praticar as boas obras, falar do amor de Deus, a mudança que Ele traz em nossas vidas. Não viver de aparência, não viver fingindo que pratica algo. Você quer ver um cristão que não pratica a palavra de Deus? Quando ele tem um coração endurecido, quando ele não solta um perdão tão fácil, perdeu o primeiro amor. Porque no primeiro amor a gente está tão disposta a se esvaziar de si, a gente está tão disposto a servir, a gente está tão disposto a passar por cima do nosso orgulho. Mas com o tempo, se não soubermos ter uma conduta cristã, com o tempo nós vamos indo, nosso coração vai se endurecendo e já não perdoamos tão fácil, já não conversamos tão fácil, já somos tão críticas, tão cheios de conhecimento, temos um olhar tão julgador, tudo aquilo que Cristo diz para não sermos, passamos a ser, porque começamos a construir uma vida cristã errada. Repense na sua conduta e faça aquilo que Jesus ensinou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?